Shalom, Igreja Dínamos, meus amados irmãos. Estamos aqui no 9º dia do nosso jejum, terça-feira. Toma o seu cafezinho, aqui está o meu cafezinho. Nós queremos estar juntos em mais uma manhã para aprendermos do Senhor, mais um devocional para crescermos em intimidade com o Senhor. Eu espero que você esteja lendo a sua Bíblia, firme no seu jejum. Se por algum motivo você está perdendo foco, está desanimado, eu declaro que o Espírito Santo vai te pegar e vai te chacoalhar e vai te encher de alegria e de expectativa e vai te dar forças para seguir o Senhor. Uma comunidade de discípulos. Estamos lendo o livro Apenas Discípulos, juntos como igreja. Se você não comprou ainda, compra, dá tempo. Não é um livro apenas para esses 14 dias, é um livro para esse semestre todo. Lermos, relermos, meditarmos. É ruim falar de si mesmo, quem escreveu o livro, mas eu tenho convicção que é uma mensagem de Deus para você. E tenho certeza que isso vai ser uma bênção na sua vida. Então, vamos embora. Hoje nós queremos continuar o nosso entendimento, continuar o nosso conteúdo. Nós falamos ontem sobre a redenção do discipulado. E hoje nós queremos falar sobre o fruto do discipulado. O fruto do discipulado, é disso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia em João 15. Nós estaremos nos referindo aqui o capítulo 5, que tem por nome Virtudes. Virtudes, aqui no capítulo 5 desse livro, mas o tema é esse, então, o fruto do discipulado, que tem tudo a ver com as virtudes, tudo a ver com a transformação da nossa vida. Nós estamos aqui na Teologia do Cenáculo, meditamos em João 13, João 14, vamos agora em João 15, pegar aqui do versículo 1 até o 5. Vamos lá. Opa, eu tô aqui em Lucas 15, meu Deus, tô errado, é João 15. João capítulo 15, verso 1 a 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. A poda é uma limpeza. Ali ele corta alguns galhos, ele prepara para que produza ainda mais. Verso 3: Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A pregação, a mensagem, as palavras que saem da boca de Jesus têm um poder purificador na nossa alma. Receba a pureza de Cristo ao ouvir a mensagem, amém? Quando você estiver lendo a Bíblia, sinta a sua mente sendo lavada, renovada, porque Jesus diz: a minha palavra está limpando vocês. Agora olha o verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quis já ler o texto aqui, introduzir o tema, mas eu quero lembrar você, estamos aqui no YouTube, estamos aqui transmitindo essa mensagem e você pode copiar o link e postar no seu Instagram, no seu WhatsApp, mandar para alguém, para que mais pessoas entrem. Lembra a galera lá do seu GC, lembra todo mundo, e durante essa mensagem, printa, posta no seu Instagram, me marca lá, eu quero repostar. Vamos mostrar ao mundo que estamos envolvidos num tempo de treinamento para sermos uma comunidade de discípulos. E hoje, o fruto do discipulado. Acho que o texto nos mostra isso. Jesus tem um desejo, uma expectativa que geremos para ele fruto. E é lindo esse termo, fruto, porque nos remete ao fruto do Espírito, que são as virtudes de Cristo em nosso caráter. Nós podemos encontrá-las lá em Gálatas. Inclusive, no semestre passado, o nosso jejum de 14 dias, eu tive o privilégio de escrever sobre as 9 virtudes de Cristo, que juntas mostram fruto. O fruto é Jesus. Quando alguém nos confunde com Jesus, porque vem em nós paz, amor, alegria, fé, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando as pessoas veem em nós essas virtudes, quando eles conseguem enxergar em nós o caráter de Cristo, esse é o fruto do discipulado. Quem de fato encontrou Cristo agora como caminho, tem o seu caminhar alterado. Cristo como verdade nos dá um fundamento. Cristo como vida redime o nosso coração. Mas Cristo como caminho toca o nosso caminhar. E é no caminho, é no dia a dia
que ele vai transformando o nosso viver. Que coisa mais linda. Se nós estivermos em Cristo, e Cristo em nós, e caminho é isso, é vida na vida. É por isso que como Cristo toca a gente? Na vida da igreja. Mais à frente, nos nossos próximos devocionais, nós vamos falar sobre como é o discipulado na prática, congregando, se comprometendo, pessoas falando na nossa vida, falando na vida de outros, esse uns aos outros, essa vida de comunidade, vai o que? Acessando, esse é o caminho. Mas eu quero hoje chamar a sua atenção para esse capítulo 5, virtudes. Porque as virtudes de Cristo precisam estar em nossas vidas de tal forma que vamos sendo santificados. Cristo usa algo muito lindo aqui. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então Deus nos limpa quando Ele troca o nosso fundamento, quando Ele redireciona o nosso coração, nossos amores, mas Ele nos leva ao fruto, à medida que a gente permanece nesse lugar de pureza. Então a santificação não é só o que Ele faz em nós, é o resultado do nosso relacionamento com Ele. Santificação não é somente o que Ele fez em nós, santificação é a nossa resposta, a nossa interação no caminho. Cristo como caminho muda o nosso caminhar, muda a nossa conduta, muda os nossos comportamentos, os nossos valores, e então nós vamos expressar ao mundo um Cristo maravilhoso, um Cristo digno de ser honrado. E eu começo aqui no livro falando sobre o quanto você se sente amado, o quanto você tem revelação que você é filho. Porque a transformação não começa no meu esforço, a transformação começa na inclusão. O texto começa dizendo que nós temos que estar nele. E como que ele nos insere nele? Por graça. Hoje eu quero falar de graça. A nossa transformação acontece na graça de Deus. A graça é o seu favor imerecido. Você se sente amado. Por muitos anos eu pastoreei jovens. E eu fui ali um adolescente, um jovem convertido, lutando contra as minhas tentações, a carne. E eu tive tantos fracassos. Eu falhei tanto, tive tantas derrotas. Porque eu queria fazer na minha força. Eu queria que Deus se sentisse amado por mim, quando eu dizia não ao pecado. Mas eu descobri que eu só direi não ao pecado se eu me sentir amado por Deus e crer nesse amor. Você sabe que é amado? Você entrou em contato com essa graça? Você teve a experiência de ter tanta revelação de que você é amado por Ele, que as suas razões caem por terra, que as suas desculpas caem por terra, que você se sente agora, assim, é desnecessário tentar explicar, justificar-se. Você apenas se rende a esse amor. Você sabe que você é amado. E liderando os jovens por muitos anos, eu comecei a perceber que eles venciam mais o pecado, não quando eu os subjugava, os condenava e ordenava que eles fugissem da aparência do mal. Mas quanto mais eu conseguia pregar, ensinar o quanto eles eram amados por Deus, mais eles se sentiam filhos amados. E aí, como o homem imagina-se em sua alma, ele é. Quando você crê certo, você vai agir certo. Quando você se enche da verdade, o que sai de você é a genuína mensagem do Evangelho. Eu aprendi que nós temos que ser pregadores da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, com amor, com realidade, não deixando de encorajar as pessoas a responderem a esse amor. Isso é importante. Mas jamais querendo que as pessoas respondam a esse amor antes de serem impactadas, como diz meu pastor Denilar, nas entranhas do seu ser. Receber golpes do amor. Que esse dia, que esta terça-feira, seja terça-feira de golpes do amor. Senhor, agora, Senhor, vem com ondas da sua graça invadindo a casa de cada um, o carro, o fone de ouvido. Espírito Santo, tu habitas em toda a terra, mas se manifesta aos seus filhos. Manifesta-te como amor, amor que ama, amor que redime, amor que transforma, meu amado Deus. Você tem revelação que você é filho? Você tem revelação que você é um agraciado de Deus? Você sabe disso? Porque se você não souber disso, você jamais vai conseguir ser santo. Eu coloquei aqui em destaque na página 116. Se Jesus não for revelado como nosso caminho,
jamais seremos santificados em nosso caminhar. Sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos amados, nós queremos estar perto dele. E perto dele estaremos nele como caminho, no caminho dele. E aí o nosso caminhar será tocado. Ah, como isso é poderoso. Eu chamo a atenção aqui para a vida de Jesus. A vida de Jesus é uma vida de alguém que sabia quem era. Aos 12 anos de idade, ele, numa viagem da sua família, fica em Jerusalém, discutindo teologia, falando da palavra com os mestres, interpretando. Meu Deus, que capacidade. Quando seus pais voltam para procurá-lo e vêm exortando ele, ele diz, ué, importa que eu esteja na casa do meu pai. Ou seja, o que Jesus tinha? Identidade de filho. Sem uma identidade consolidada de filho, você jamais se parecerá com o seu pai. Jamais. O que Deus quer fazer conosco aqui nesse dia é relembrar, confirmar, testificar a nossa identidade de filho. Quando Cristo está para fazer seu primeiro milagre no casamento, ele sabe quem é. Quando Cristo está caminhando no seu ministério, ele sabe quem é. E quem sabe quem é, quem não duvida da sua identidade, espera coisas maravilhosas. Consegue pegar 5 pães e 2 peixinhos e agradecer, mesmo diante de milhares de pessoas famintas. Quem se sente amado não se desespera. Quem se sente amado não perde a cabeça. Quem se sente amado dorme na tempestade. Quem se sente amado chama Lázaro do túmulo. Quem se sente amado não fica procurando o amor de Deus nas circunstâncias. Pelo contrário, diz às circunstâncias que elas não têm o poder de apagar o grande fogo do amor de Deus por nós. Você se sente amado? Você sabe que é amado? E isso muda tudo, porque quando nós olhamos o Sermão do Monte, nós vamos nos deparar com a alta exigência, mas que ao mesmo tempo é leve. Por que as exigências de Cristo para o nosso caráter, para perdoarmos, para sermos generosos, fiéis, para sermos puros, para sermos honestos, para sermos radicais, porque elas são tão altas, mas ao mesmo tempo ele diz que o jugo dele é leve e suave? Porque Jesus como caminho, ele quer gerar em nós virtudes como um fruto. Isso não é esforço humano. É alto porque é inalcançável para a nossa capacidade, mas é leve porque é ele que faz em nós, através de nós e por nós. Grava isso. As exigências de Jesus são altas e leves. As exigências da religião são baixas e são pesadas. Por que baixas? Porque elas só tratam da superficialidade, da aparência. Por que pesadas? Porque elas escravizam e julgam através do legalismo. As exigências de Cristo são altas e leves, mas as exigências da religião são baixas, porém pesadas. Por isso Cristo disse, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E se vocês virem a mim, encontrarão descanso, encontrarão paz, acharão descanso para a sua alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Era muito comum naquela época os mestres terem o jugo deles. O jugo, do modo prático, era aquilo que que conectava 2 bois para ararem a terra. Então o jugo era uma peça que encaixava a cabeça de um boi e de outro boi para conectá-los. Eles colocavam um boi mais novo com um boi mais maduro, para que esse boi mais novo não se dispersasse. Então o boi mais maduro já sabia o caminho. E ele colocava o boi mais leve no caminho, para que então eles trilhassem o caminho juntos. Então entrar no jugo de um boi mais novo entrava no jugo de um boi mais maduro, para então fazerem o trabalho. Os mestres da lei tinham o seu próprio jugo. O que era o seu jugo? Era o seu fardo, era a sua interpretação da lei de Moisés, no Antigo Testamento. Podemos dizer assim. Então, cada mestre tinha o seu jugo. O que era o seu jugo? Era o peso da sua lei, era o peso da sua interpretação. Andar com o mestre era entrar no seu jugo para percorrer um caminho. Lembre-se, Jesus como caminho nos acrescenta virtudes, porque Cristo como caminho tem a ver com a nossa santificação. O fruto do discipulado é ter Cristo como nosso caminho, tocando o nosso caminhar e gerando em nós virtudes, gerando em nós frutos.
Então qual é o jugo de Jesus? Por que ele diz que é leve e suave? Porque mesmo que Cristo ampliou e aprofundou o entendimento da lei, por exemplo, lá em Mateus 5 ele diz, em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, ele vai dizendo, ó, a lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar com intenção impura, já adulterou. A princípio parece que Cristo colocou algo mais alto, e é verdade. A exigência de Cristo foi mais alta. Não basta não adulterar, eu não posso ter intenção impura. Já é adultério. Não basta deitar com a mulher do outro. Eu não posso cobiçá-la. Mas por que é mais leve? Porque agora o que Cristo faz em nós é mudar o nosso coração, capítulo de ontem, para então transformar o nosso caminhar. A lei quer nos mudar de fora para dentro. A religiosidade quer nos adestrar de fora para dentro. Mas o Evangelho quer nos alcançar de dentro para fora. E isso faz toda a diferença. Isso muda o cenário. Então, a exigência de Cristo é alta, mas é leve. Por quê? Porque ele altera o nosso coração. Porque ele nos pede para voar, mas nos dá asas para voar. Então, Jesus Cristo quer fruto. Quer fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por quê? Porque não está conectado. Não está recebendo a vida. Ou seja, pessoas que estão na igreja, mas não estão profundamente em Cristo. Não se conectaram. Não tem revelação de Cristo como caminho. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho não é o conjunto de dogmas da sua igreja. O caminho não é o manual da sua igreja. O caminho é Cristo, é a sua palavra. Porque ele é um com a palavra. Se você está na palavra, se você está em Cristo, você está no caminho. Se você está no caminho, você vai dar fruto. Porque é impossível estar no jugo de Jesus e não caminhar com Jesus. E quando eu caminho com Jesus, mais de Jesus vai se impregnando em mim. Vai transformando a minha vida. É por isso que as exigências são altas, mas são leves, porque elas nos transformam. Elas vão gerar mudança na nossa vida. Agora, as exigências da religião, do homem, elas são baixas e pesadas. Por quê? Porque elas se concentram na aparência. E não tem vida mais pesada do que a vida dupla. Jesus disse, vem quem está cansado. Sabe o que cansa? Tentar parecer e não ser. O evangelho é uma mudança de natureza que alcança o comportamento. É uma mudança de coração que impacta a vida. Preste atenção. É pesado, é covarde tentar viver o evangelho sem estar no caminho de Jesus. O caminho pode ser estreito, mas se eu estou nele, ele me conduz. Cristo quer ser o seu caminho. Para isso você tem que saber que você é amado, saber que você é filho e aceitar as altas exigências, mas tomá-las para si como algo leve. Nós aprendemos no capítulo anterior que se amarmos a Ele, quando amamos, tudo se torna leve. Mas isso também se torna leve se estivermos nele e ele em nós. É por isso que diz, permaneçam em mim, verso 4, e eu permanecerei em vocês. Se você permanece em Cristo, firme em Cristo, pode ter certeza, ele está em você. Mas aí você vê ele perdoando, você perdoa. Você vê ele amando, você ama. Você vê ele se entregando, você se entrega. Você vê ele ofertando, você oferta. Você vê ele estendendo a mão, você estende a sua mão. Aí nós não seremos o curioso caso. Não estaremos entre aqueles que fazem parte do curioso caso, dos amados que não amam, dos perdoados que não perdoam. Pelo contrário, agora estaremos desfrutando e participando do corpo de Cristo, que recebe e dá, bebe e transborda, porque estamos no caminho, permanecendo nele, ele em nós, e vamos dar, gerar, produzir, florescer frutos, e toda sorte de bênçãos estará cercando a nossa vida. Essa é a vida que eu quero viver. Essa é a vida que eu quero viver. Quem permanece em mim, verso 5, e eu nele, a parte B do verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a revelação de Cristo como caminho é a revelação de Cristo como tudo que você precisa. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é a resposta. Pastor, isso não é prático. Isso é a coisa mais prática que existe.
Ele é um Salvador que salva, mas Ele salva quem se vê perdido. Está sendo tentado? Clame, salva-me da tentação. Está em escassez? Diz, salva-me da miséria. Está doente? Diz, salva-me da minha enfermidade. Ele é Salvador, mas para Ele te salvar, você precisa gritar, clamar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do pão de cada dia, perdão de cada dia, livramento de cada dia, escape da tentação de cada dia. Eu preciso da sua vontade a cada dia. Venha o teu reino a cada dia. Ah, meu Pai, eu quero santificar o seu nome, porque tu estás nos céus, mas também está em mim. Teu é o reino, o poder e a glória. Quando Cristo nos ensina a orar, é isso que Ele está ensinando a cada dia, caminhar nele, depender dele, estar nele. E vamos produzir frutos. Frutos de justiça, frutos de transformação. Se você observar aqui, nesse capítulo do livro, nós vamos ver que eu falo de algumas qualidades, eu quero terminar citando isso. O que são as virtudes? Eu queria resumir as virtudes em humildade, simplicidade, generosidade e amor. Eu acredito que essas 4 virtudes, todas as outras virtudes do Evangelho se desdobram, se ramificam a partir disso. Se você tiver humildade, se você tiver simplicidade, generosidade e amor, você estará manifestando as virtudes de Cristo. Isso é tão lindo. E eu quero que você mergulhe nesse livro, na Bíblia Sagrada, em João 15, nesse dia de hoje, nessa terça-feira. E que você tenha uma boa crise. Senhor, eu estou revelando o Senhor ao mundo porque eu fui cativado para cativar. Eu fui atraído para atrair. Nós somos cartas vivas. Nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive no próximo capítulo, inclusive no devocional de amanhã. Porque alguém que teve o fundamento trocado, o coração redimido, virtudes desenvolvidas, ele é alguém agora que possui as marcas de Cristo. Mas as virtudes principais, não que elas são mais importantes que as outras, mas que elas são fundamentais. Elas geram as outras. Humildade, simplicidade, generosidade e amor. Sua vida é marcada por humildade. Sua vida é marcada por simplicidade. Sua vida é marcada por generosidade. Sua vida é marcada por amor. Essas virtudes nos preparam para, então, no próximo capítulo, carregar as marcas de Cristo. Permita-me orar por você. Paizinho querido, Senhor, neste dia nós proclamamos em fé que somos teus, que tu és o nosso caminho. Tu és o caminho que nós trilhamos. Estamos em ti, tu estás em nós. Nos dá a revelação do seu amor, nos dá a revelação da sua filiação, da nossa filiação, da sua paternidade. E nos leve, Senhor, para um lugar de descanso. E nesse lugar, nos faz te contemplar, e ao te contemplar, vamos entrar em contato com as altas e leves exigências. E vamos, Pai, cumprir em nosso coração o mandamento de amar, em humildade, em simplicidade, em generosidade e em amor. Vamos caminhar com as virtudes do Senhor fluindo em nossas vidas. E o mundo verá os cativados que cativam. Ou seja, Senhor Jesus, aqueles que de tanto estarem com o Pai vão revelando o seu caráter. Paizinho querido, sejamos uma igreja de virtudes, de fruto. Que o Senhor, ao buscar fruto na sua igreja, não encontre apenas folhas, não encontre apenas galhos, encontre frutos que te glorificam. Vidas que são salvas porque a nossa vida foi transformada e temos ousadia ao pregar o santo, poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Consagramos esse dia à nossa família, nosso GC, a nossa casa, declaramos sobre as nossas igrejas a bênção do Senhor. Profetizamos que somos comunidade de discípulos, que viveremos dias de milagres sobrenaturais e que experimentaremos tudo aquilo que está na sua palavra para nós. Sua palavra nos confere tantas promessas e nós nos apropriamos delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe aqui o link dessa transmissão. Vamos abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Um grande beijo e uma ótima terça-feira.